Nós vamos começar a nossa prática hoje em pé. Então, começar sentindo o corpo através do toque dos pés com o chão, ok? Então, sinta os pés tocarem o chão, solte bem seus braços, acomode sua cabeça e deixe que o corpo vá se organizando naturalmente. Você vai observando o seu corpo a partir dos pés, tornozelos, panturrilhas, os joelhos você relaxa. Observe o seu quadril, o abdômen. Aí observa toda a extensão da sua coluna. Relaxa os ombros, o pescoço. E vamos começar movimentando a cabeça. Você pode abrir os olhos e faça círculos com a cabeça. Faça círculos mais curtos e vai observando como sente a região do pescoço. Perceba se tem alguma parte mais tensionada e você pode parar mais nesse local. Enquanto você observa, você respira. A respiração continua. E aí você depois, quando o queixo voltar até o peito, você troca o sentido dos círculos e percebe se alguma coisa muda quando você troca o sentido dos círculos e vai soltando ainda mais seus ombros. E vai parando devagar no centro. Quando parar no centro, você ainda observa os seus pés tocarem o chão e faça círculos com os ombros para trás. Círculos amplos, como quem massageia a região, procurando perceber algum ponto de tensão também, percebendo o movimento das escápulas lá atrás. Depois, trocando o sentido também dos círculos. Círculos para frente, percebendo que muda. Respirando, soltando o ar. E vai parando devagar com os movimentos, soltando bem os ombros, os braços. Fazendo agora o movimento com os pés, elevando um pé de cada vez, os calcanhares. Eleve um calcanhar e depois o outro. E já vai trabalhando com os pés, trabalhando com os tornozelos, ativando as panturrilhas. Isso. E vai parando devagar. E agora vamos fazer batidas com os calcanhares no chão. Eleva os calcanhares e depois solta. E vai parando. E agora vamos colocar as mãos na cintura, afastar um pouco mais as pernas e vamos fazer círculos com o quadril, soltar a região do quadril. Leva o quadril para a direita, depois para frente, depois para a esquerda e depois para trás. E vai agora fazendo um movimento circular com o quadril. As mãos ficam na cintura e você percebe agora como sente a região do quadril, a região da articulação da coxa, com o quadril. Vai soltando essa região, que ficamos muito tempo sentados, já vamos ativar essa região. Respirando, soltando o ar. E aí você para no centro e faz círculos agora para o outro lado. Primeiro tomba para a esquerda, depois para frente, depois para trás, depois para o lado. E vai fazendo agora círculos com outro sentido. Boa noite, Liliane, minha irmã. Vai fazendo círculos para outro sentido. E o que sente agora? Tem alguma mudança? É a mesma coisa? E vai parando devagar. Agora vamos começar a trabalhar o assoalho pélvico. Trabalhar a força com os pés, tá bom? Então vamos deixar os pés paralelos na largura do quadril.
Vamos estender os braços na frente, na altura dos ombros. E vamos flexionar as pernas como quem senta em uma cadeira. Cada um vai achar a amplitude ideal. Você encaixa o quadril e ativa as pernas. Não precisa ir muito, cada um sabe o seu limite. E você mantém por alguns instantes. Respira. Deixa o abdômen firme. Veja se é possível deixar também o assoalho pélvico firme. Veja se é possível deixar os ombros relaxados. E sinta os seus pés tocarem no chão, os pés bem firmes no chão. Volta devagar as pernas, volte os braços e relaxe. Relaxe os ombros, relaxe o pescoço. Eu estou dando um tempo, que é um tempo só de referência. Se você quiser voltar antes ou quiser ficar mais, fique à vontade. Relaxe. E agora nós vamos fazer a postura da deusa. Nós vamos deixar os pés afastados, as pernas, e os pés vão apontar para os lados. E vamos estender os braços na altura dos ombros e abaixar os ombros. Vamos flexionar os braços, as mãos vão apontar para frente. Vamos flexionar as pernas. Aqui também você escolhe a melhor distância dos pés, a melhor amplitude. Então os braços ficam uma linha reta de um cotovelo ao outro, as mãos ficam apontando para frente, os pés ficam separados, apontando para os lados, e aqui você também contrai seu assoalho pélvico. Respira. A coluna fica ereta. Você não inclina para frente, ok? Quando quiser voltar, você volta no seu tempo. Volta as pernas, volta os braços e relaxa. Solte o corpo. E vamos fazer o elefantinho? Vamos soltar os braços, soltar as pernas, inspirando. Então a gente está fazendo esses movimentos também para aquecer um pouco, nos preparar para a nossa prática. Respirando. E vamos parando devagar com os movimentos. E vamos fazer mais uma postura, a postura do guerreiro. Mantenha as pernas bem afastadas, só que os dedos do pé esquerdo vão apontar para frente. E os dedos do pé direito vão apontar lateralmente. Então afaste bem as pernas, veja se os pés primeiro estão na mesma linha, os dois pés, os dedos voltados para frente. Depois você mantém o pé esquerdo voltado para frente e vira lateralmente o pé direito. Você deixa o quadril encaixado, o abdômen, e estende os braços na altura dos seus ombros. E aí você flexiona a perna direita dentro do seu limite também, ok? E olha para onde a mão direita aponta. Então, com o abdômen firme, o assoalho pélvico firme, olhe para onde a mão direita aponta, na postura do guerreiro. E agora, daqui, vamos flexionar o braço direito e vamos apoiar o antebraço direito na coxa direita e elevar o braço esquerdo, a mão esquerda aponta lá para o teto. E aqui depende da sua amplitude. Se você quiser afastar mais as pernas, levar a mão também no chão, no pé, respira. Mas é importante você manter o seu quadril encaixado, seu abdômen firme. E agora, aproveitar que todos foram, vamos levar então a mão direita até o chão e virar a perna, o pé esquerdo. E vamos apoiar o joelho esquerdo no chão. Então, o joelho esquerdo está apoiado no chão, o pé esquerdo,
O direito está no chão, o joelho direito para o alto e você olha para frente afundando o quadril. E agora você pode se apoiar no joelho esquerdo e elevar o tronco. E você pode elevar os braços lá para o alto se você desejar. Muito bem. Volte a mão até o chão. E agora, vire os dedos do pé que está para trás, o pé esquerdo, e veja se é possível elevar o joelho esquerdo e trazer o pé esquerdo ao lado do joelho do pé direito. Sem pressa. Você pode ir devagar. Isso. E agora, sem pressa, vai voltando com o tronco, por último a cabeça, respirando e relaxando. Respire, observe a sensação que fica. Respira. Observe os seus batimentos cardíacos, observe a sensação que fica. E vamos voltar tudo que nós fizemos e repetir para o outro lado. Vamos afastar as pernas, deixar os dedos dos pés apontando para frente. Tá? E agora vamos estender os braços na altura dos ombros, os ombros baixos. Vamos virar os dedos do pé esquerdo lateralmente. Encaixe o quadril, deixe o abdômen firme, os braços estendidos na largura dos seus ombros, na altura dos seus ombros. E agora flexione a perna esquerda dentro do seu limite e olhe para onde a mão aponta, a postura do guerreiro. Sinta os pés bem firmes no chão, respire, observe. E agora, dentro do seu limite, flexione o braço esquerdo e leve o antebraço esquerdo e apoie na coxa. E aponte os dedos da mão direita lá para o teto. Isso, respire, respire. E aqui agora você pode virar o tronco para baixo e apoiar as mãos ao lado do seu pé esquerdo. Flexionar a perna direita, apoiar no joelho direito. Olhar para frente como quem afunda o quadril. Volte devagar o quadril. Apoie-se no joelho direito e eleve o tronco. Então o joelho ficou apoiado, se for possível, e aí você estende os braços lá para o alto. Isso, joelho direito apoiado no chão. E aí você eleva o tronco e estende os braços. Isso. Volte devagar as mãos no chão, ao lado do pé esquerdo. Vire os dedos do pé direito para dentro. Apoie-se no pé direito e nas mãos. Eleve o joelho e venha caminhando devagar com o pé direito em direção ao pé esquerdo, se for possível. Isso. E vai voltando devagar o tronco, por último a cabeça. E respire, muito bem. Observe o efeito do que você fez, respire. Muito bem. E agora, vamos soltar a cabeça, soltar os ombros, os braços, relaxar. Relaxe bem o pescoço, solte a cabeça. Relaxe bem os ombros, solte os braços. Vai arredondando as costas. Relaxe o seu quadril.
Solte o tronco, pode flexionar um pouco as pernas. E fique aqui por alguns instantes procurando soltar o corpo. Respire o quanto você pode soltar. Flexione as pernas, apoie as mãos no chão e vamos nos deitar de bruços. Deite-se de bruços por alguns instantes e relaxe. Solte o peso do corpo no chão. Observe o efeito do que você fez. Como sente o corpo. Como percebe a respiração. Respire, solte o ar. Relaxe bem o pescoço. Relaxe os ombros. Relaxe a região das escápulas. Relaxe o quadril, o abdômen, as costas. Relaxe as pernas, os tornozelos. Relaxe os pés. E observe a sua respiração. Vai se envolvendo com as respirações, como se a cada expiração você relaxasse ainda mais. Perceba como está agora a sua respiração. Se sente algum desconforto no corpo, procure soltar, relaxar. E vai voltando devagar, inspirando mais profundo. E vamos continuar nossa prática de bruços. Vamos afastar as pernas e os pés, deixando que os calcanhares caem para dentro, os dedos dos pés para fora. E apoie os cotovelos no chão e as mãos seguram o rosto. E você relaxa a região atrás do pescoço, relaxa as escápulas. Sente o toque do abdômen contra o chão. Percebe o movimento respiratório lá na região do abdômen. Relaxa os ombros. Então, desfaça a postura, aproxime as pernas, os pés, leve a testa ou queixo no chão, as mãos ao lado das costelas, afastando os ombros das orelhas. Se você sentir algum desconforto, continue descansando.
Se tiver tudo bem, com as mãos ao lado das costelas, eleve a cabeça como quem olha para frente, unindo as escápulas, eleve o tronco, como quem olha lá para o teto, respirando. Se observe na postura e volte devagar. Se quiser continuar na postura, fique à vontade. Se quiser, volte e relaxe o pescoço, relaxe as escápulas, solte o peso do corpo no chão. Inspirando, soltando o ar. Então, leve as mãos ao lado das costelas, do tronco, palma das mãos voltadas para baixo, as mãos apontam lá para os pés. Deixe que as palmas fiquem apoiadas no chão, as palmas das mãos, e os braços ficam estendidos do lado do corpo. Isso. Os braços vão ficar passivos, você não movimenta os braços. O queixo no chão. E agora, inspirando, eleve o tronco e eleve as pernas, como quem olha para frente, sem a ajuda das mãos, as mãos ficam soltas, relaxadas ao lado do corpo, as mãos não ajudam. Você eleva as pernas, eleva o tronco, e quando achar que já trabalhou o suficiente, você volta devagar. Enquanto estiver na postura, você trabalha bem glúteos, coxas. Os braços são passivos. E aí depois, quando você achar que trabalhou o suficiente, você volta e relaxa. Relaxa os ombros, relaxa o pescoço. Inspire, solte o ar. Então vamos rolar o corpo e vamos nos deitar de barriga para cima agora, de costas. Apoiando as costas no chão, os pés no chão, joelhos para o alto. Sinta o toque das costas com o chão, da cabeça. Traga um joelho para o peito, depois o outro, segure as pernas e acomode as costas. Sinta o toque das costas com o chão. Perceba a parte baixa das costas, o meio das costas e a parte alta. E agora puxe vigorosamente os joelhos para o peito. Observe o que muda na postura. E observe também o movimento respiratório na região do abdômen, baixo abdômen. E agora leve a testa em direção aos joelhos e perceba o que muda ainda mais na postura. As partes que tocam e as que não tocam o chão. Região torácica, eleva um pouco. Região cervical e região lombar. Perceba o toque das costas com o chão. Vai voltando devagar a cabeça. Quando a cabeça tocar o chão, solte as pernas, deixe os pés no chão, joelhos para o alto. E observe as costas, observe o abdômen, dentro do abdômen. Entrelace os dedos das mãos, leve as mãos embaixo da cabeça, solte o peso da cabeça nas mãos, mantenha os pés bem apoiados no chão, o quadril, e gentilmente escorregue o tronco a partir da cintura para o lado esquerdo e continue com a cabeça bem acomodada nas mãos, mas sinta o alongamento do lado direito do tronco. Então o quadril está bem apoiado, os pés estão apoiados,
A cabeça está bem apoiada nas mãos, mas você inclinou o tronco para a esquerda e percebe um movimento respiratório do lado direito do seu tronco. Observe o alongamento que acontece quando você inspira. E observe o relaxamento que acontece quando você solta o ar. Volte devagar o tronco. Mantenha ainda o quadril bem apoiado, os pés. E comece a escorregar agora o tronco para o lado direito, sem movimentar o seu quadril. E agora veja o que muda o alongamento do lado esquerdo do seu tronco. Inspirando mais profundo, soltando o ar. Fazendo com que as respirações sejam suaves e prolongadas. Volte devagar o tronco até o centro. Acomode as costas. Observe a sua coluna. E agora aponte os cotovelos para o alto. E as mãos puxam a cabeça, levando o queixo em direção ao peito. E você sente o alongamento agora na região cervical. Deixa a respiração livre. Você só observa o alongamento prazeroso na região atrás do pescoço. As mãos levam gentilmente a cabeça até o chão. Descruze, solte os dedos das mãos, volte os braços ao lado do corpo, observe. Observe o toque das costas com o chão novamente. Toda a atenção em você mesmo. Toda a atenção na sua respiração. E agora, os pés empurram o chão e você vai elevando devagar o quadril, tirando cada uma das vértebras do chão, até elevar o quadril para o alto, como se fosse uma linha, joelho, quadril e ombros. E você mantém os braços relaxados, o pescoço bem acomodado, o queixo como se fosse na direção do peito. E a respiração flui lá na região do abdômen. E você também observa os glúteos que te mantêm na postura, músculos das coxas. Procurando tirar o esforço desnecessário. Voltando devagar, vértebra por vértebra, por último quadril. Observando a sua coluna, qual a sensação que fica. Deixe que os joelhos tombem para os lados, o direito para a direita, o esquerdo para a esquerda, você cruza as pernas. E aqui você pode deixar os braços ao lado do corpo, pode deixar cruzar os braços atrás da cabeça, ou como for melhor. Apoie-se. Deixe que a cabeça fique solta, ou nos braços, ou onde você achar mais confortável, nas mãos ou no chão. E observe agora a sua coluna, as partes que tocam e as que não tocam o chão, o arco lombar. E faça respirações mais profundas. Respirações suaves. Perceba a facilidade de respirar na posição. Inspirando mais profundo. Soltando o ar, relaxando o corpo.
E você percebe não só os músculos, mas também a parte mais profunda, quando você inspira, a expansão interna, quando você expira, o relaxamento interno. Então, se for confortável para você, inspire profundo, expandindo as costelas e vai tirando depois todo o ar, recolhendo o abdômen, tire todo o ar. Sem o ar, relaxa o abdômen, expanda as costelas. Quando quiser respirar, relaxe e respire. Se quiser desfazer a postura, fique à vontade. Mas se estiver agradável e quiser mais uma vez fazer o dhyana, inspirando profundo, crescendo com as costelas. Depois tirando todo o ar, recolhendo o abdômen. Sem o ar, relaxando o abdômen e expandindo as costelas. Quando quiser respirar, relaxe, respire. E aí você que não descruzou os braços, pode deixar os braços ao lado do corpo. Pode estender as pernas e observar o efeito do que você fez. Soltando o peso do corpo no chão. Leve o pé direito sobre o joelho esquerdo. E a mão esquerda gentilmente puxa o joelho direito em direção ao chão. Você acomoda o braço direito, gira o quadril. E não precisa forçar nada, deixe que aconteça uma torção gentil. E aí você vai respirando, vai soltando o corpo. Observando a posição da sua coluna. Observando o espaço ao redor da coluna quando você inspira e quando você solta o ar. Toda a atenção em você mesmo. Percebendo esse espaço interno. Quando inspira e quando solta o ar. Voltando devagar o joelho direito. Estendendo a perna. E observando por alguns instantes o lado direito, o lado esquerdo do seu tronco. As pernas. Flexionando a perna esquerda, levando o pé esquerdo sobre o joelho direito. E gentilmente a mão direita agora que puxa o joelho esquerdo. Você acomoda o braço esquerdo como achar melhor. E vai relaxando, soltando o peso do corpo. Percebendo as partes do corpo que tocam o chão. E soltando o peso do corpo nessas partes que tocam o chão. E relaxando ainda mais o corpo. Você aproveita também para perceber a sua coluna. Perceber os movimentos respiratórios e o que muda quando você inspira e quando solta o ar internamente, o que acontece. Volte devagar o joelho esquerdo. Acomode o quadril.
Acomode o corpo como você achar melhor para o nosso relaxamento. Pode se cobrir se estiver frio. Pode acomodar um travesseiro embaixo dos joelhos. Pode colocar uma venda nos olhos se quiser que fique mais escuro. Aproveite para tirar os óculos. Observe a posição das suas pernas, se é mais confortável mantê-las flexionadas ou estendidas. E se estendidas, se é preferível mantê-las mais afastadas, com os pés tombando para os lados. Se os braços ficam melhor posicionados, se ficam mais afastados do corpo. E as palmas voltadas para cima ou para os lados. Perceba a posição da sua cabeça, se está bem alinhada ao tronco. E vai se ajustando, se organizando. Para quando estiver organizado, observar o toque do corpo com o chão. Quais as partes que tocam mais e as que tocam menos o chão? E aí você solta o corpo nas partes que tocam mais. E relaxa as partes que tocam menos. Observe o toque dos calcanhares com o chão, das panturrilhas. E solte a região dos tornozelos, os pés, os dedos dos pés. Relaxa as panturrilhas, dentro das panturrilhas. Atrás dos joelhos, dentro dos joelhos. Observe o toque do quadril com o chão e relaxe glúteos, relaxe as coxas, as virilhas, assoalho pélvico. Relaxe dentro do quadril. Observando o toque da parte alta das costas com o chão. Relaxe a região lombar. A região torácica, região cervical. Relaxe toda a região da sua coluna, o abdômen, o tórax, o espaço ao redor da coluna, relaxe. Relaxe a parte alta das costas, o alto dos ombros, os braços, os antebraços, punhos e mãos. E aproveite para relaxar cada um dos dedos das mãos. Solte bem as pernas, os braços. Solte o peso da cabeça, relaxando o pescoço, a parte da frente, de trás e as laterais do pescoço. Relaxe dentro do pescoço, a região da garganta, a região fundo da garganta, a língua, o céu da boca.
Relaxe os lábios, os músculos que ficam ao redor dos lábios, do nariz e dos olhos. Relaxe dentro dos olhos, fundo dos olhos, as têmporas, testa, entre as sobrancelhas. Relaxe o couro cabeludo, relaxe dentro da cabeça. Relaxe o corpo todo. Corpo todo relaxe.
perceber novamente o toque do seu corpo com o chão, inspirando mais profundo, mexendo as mãos, mexendo os pés, sem pressa, fazendo os movimentos que o corpo desejar. Virando-se de lado primeiro, ficando alguns instantes, depois se levantando no seu tempo. E cada um, quando voltar no seu tempo, leve as mãos até o chão, incline o tronco à frente, solte a cabeça, relaxando o pescoço, as costas. E depois voltando devagar. Quando voltar, você pode se acomodar, pode sentar numa almofada, pode se encostar em um móvel. Nós vamos ficar uns 5 minutos, 6 minutos sentados. Então você se acomoda bem, vai se acomodando, levando a atenção para a sua posição. Você pode puxar um pouquinho assim os glúteos. Pode acomodar bem, observe a posição das suas pernas. Perceba o contato das pernas com o chão. Leve a atenção agora para a base do seu corpo. Veja se é possível realmente sentir que se senta sobre os isquios. Leve atenção para os ombros, relaxe os ombros. Se for confortável, deixe os olhos fechados. Será que é possível relaxar ainda mais os ombros? E procure deixar o seu corpo o mais estável, imóvel e confortável possível. Pode ficar na posição que desejar. Se precisar se movimentar, você fique também à vontade. Então, dentro do possível, veja se é possível ficar o mais confortável, estável. E agora, leve a atenção para o seu corpo. O nosso objetivo de atenção ao nosso corpo, a nossa âncora é o nosso corpo. Perceba como sente o seu corpo agora. E mantendo o corpo estável, confortável, imóvel. Perceba que acontece que os movimentos respiratórios ficam mais fáceis de você perceber. Então perceba agora os movimentos respiratórios. Você observa o corpo e observa a respiração. Observe os movimentos que a respiração faz no corpo, os movimentos que a respiração causa no corpo. E aí você observa as partes que se movem e as que não se movem com a respiração. Os braços não se movem, a cabeça, o tronco se move, o abdômen,
Perceba quais as partes que se movem e as que não se movem com a respiração. Que toda a atenção fique em você mesmo. Por mais 2 minutos. E se surgir pensamento, você volta a observar as partes do corpo que se movem e as que não se movem com a respiração. É um exercício de atenção, de concentração. Então, passado 2 minutos, se quiser finalizar a prática, 8h30 em ponto. Se quiser continuar, fique à vontade. Se quiser finalizar, leve os pés no chão, abraça as pernas, solte a cabeça à frente.